Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Infelizmente estamos passando por uma pandemia e isso não é brincadeira. Pessoas estão morrendo em todo o mundo. Portanto, precisamos tomar todas as medidas cabíveis para, dentro do possível, amenizarmos essa situação. Mas a verdade é que esse vírus é uma realidade sem volta. Infelizmente ele está aí e ainda não há vacina contra ele. E o que estamos fazendo no momento, e é a única coisa certa a se fazer, é de alguma forma nos escondermos dele. Por isso, o isolamento social e orar para ele não nos achar. Não tem mais nada que possamos fazer, pois não temos como prendê-lo, detê-lo. O máximo que podemos fazer nesse instante é esse jogo de esconde-esconde e torcer para ele não nos achar. De fato, é preciso isolamento social e muita oração. E o pior é que, em consequência a esse Covid, com ele veio problemas financeiros, problemas econômicos, problemas emocionais, psicológicos, sem falar na politicagem cruel e maldosa que gira em torno dessa pandemia. Mas uma coisa me preocupa, em particular, como pastor. E aqui eu quero me dirigir aos crentes, e em especial aos crentes da Calvário aqui em Porto Seguro, a igreja a qual eu pastoreio há mais de 20 anos, pela graça e a misericórdia de Deus. E se você não é da Calvário aqui em Porto Seguro, me perdoe, mas eu não estou me dirigindo diretamente a você. Eu não estou sendo deselegante e nem mal educado, me perdoe. Mas em tempos em que só podemos nos comunicar pelas redes sociais, eu não tenho outra maneira de falar com as minhas ovelhas, pois eu sou pastor antes de qualquer coisa, então eu tenho ovelhas, pois assim a Bíblia diz. Então não há outra forma nos dias de hoje para que eu venha ou possa exortar as minhas ovelhas, senão por aqui, pelas redes sociais. Como eu disse, me preocupa ver tantos crentes que não aprenderam a se aconselhar oportunamente, a buscar a tempo, antes de cair no abismo, a buscar ajuda com o seu pastor, com a liderança da igreja. Tem pessoas que escolhem andar sozinhas, não se aconselham, acham que podem andar sem pastoreio e infelizmente acaba na boca do lobo. São ovelhas ensimesmadas, orgulhosas, acreditam que não precisam de ninguém. Parece mais aquela história do filho pródigo. Vive com a síndrome de Adão, acham que pode levar uma vida independente de Deus. Mas quando estão na boca do lobo, por desespero, gritam por socorro. Mas infelizmente, às vezes, não há mais nada a se fazer. E para justificar os seus erros, para justificar essa independência de Deus, para justificar essa anarquia existencial, passam a buscar um culpado. E o culpado sempre é o outro. O culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é o sistema, o culpado é o diabo. Sempre um outro, nunca elas mesmas. Essa pandemia está mostrando quem de fato a pessoa você é. Estamos presenciando o descortinar diante de todos de quem verdadeiramente somos. Quem é forte está se mostrando forte. Quem é fraco está se mostrando fraco. Quem é corrupto está se mostrando corrupto. Quem é solidário está se mostrando solidário, ajudando o próximo, ajudando os outros. Quem é fiel está se mostrando fiel. E assim por diante. Tudo que já existia em nossa alma é potencializado, é mostrado, é avultado nesse momento. Eu entendo que é o descortinar de quem é virtuoso ou não, de quem é santo ou não, de quem é sujo ou não. É o descortinar. Jesus falou que quem é santo santifica-se mais, quem é sujo, suja-se mais. No entanto, para atravessar essa pandemia, para atravessar esse deserto, cada um de nós precisa de recursos. Ninguém atravessa um deserto sem recursos.
recursos não só econômicos, mas em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da vida. Quem estiver melhor preparado, atravessará com menos danos esse deserto, essa pandemia. Por exemplo, você estava preparado financeiramente para passar esse deserto? Ano passado, eu dei um curso sobre finanças aqui na Igreja Calvário. Você participou? Você pelo menos se esforçou para participar do seminário de finanças que nós demos aqui? Eu tenho um testemunho de pessoas que fizeram os nossos cursos e por isso e com isso se prepararam melhor para passar esse deserto financeiramente. Quando eu fui chamado por Deus para exercer o ministério pastoral, eu trabalhava como gestor financeiro de uma grande empresa. E eu abandonei tudo e fui estudar teologia. Eu fui me preparar para pastorear a igreja, ou a igreja que Deus mandasse eu ir. E durante toda a minha vida, eu estudei e me preparei biblicamente, teologicamente. Eu fiz vários cursos seculares para poder melhor servir a igreja, para poder melhor servir a comunidade. Me especializei em finanças pessoais e me especializei, estudei muito sobre família, me especializei em ajudar pessoas a crescerem e a desenvolverem a sua espiritualidade, a sua inteligência emocional. Eu estudei e me preparei, me especializei em como montar um plano de ação e colocá-lo em prática em qualquer área da vida. Eu estudei para isso. Eu me preparei para ajudar as pessoas com problemas na alma, para que de alguma forma amenizar o seu sofrimento, as suas mazelas emocionais. Eu estudei e me especializei em aconselhamento familiar, em aconselhamento conjugal. E eu tenho trabalhado há décadas, orientando e ajudando milhares e milhares de casais a superarem os seus conflitos e problemas conjugais, bem como a criar e educar seus filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. Por último agora, eu passei praticamente os últimos 2 anos, indo e vindo de tempo em tempo, nesses últimos 2 anos, indo e vindo a São Paulo para me formar em coach pela Febracis, que eu vi que era necessário para os dias de hoje. Então, pela bondade de Deus, eu tive a oportunidade de estudar, de me preparar, com uma única intenção, de exercer meu ministério sacerdotal, exercer o meu ministério pastoral para servir a igreja, para servir a minha comunidade. Pois um dia eu me comprometi com Deus a trilhar o meu ministério ajudando as pessoas. Então eu abri mão, e não me arrependo disso, abri mão de toda uma carreira profissional, pessoal, para servir ao Senhor. E servir ao Senhor é servir a igreja, é servir ao próximo, é servir minha comunidade. Então quando eu vejo pessoas sem recursos financeiros, sem recursos familiares, sem recursos emocionais, espirituais, para poder passar esse deserto, meu coração de pastor entristece, de verdade. Eu fico triste, eu choro, eu tenho orado em lágrimas, pois sempre estive aqui oferecendo ajuda, em especial ao povo da Calvário. E estarei sempre para servir, continuo aqui todos os dias. Mas você que é aqui da Calvário, você deveria estar mais preparado para enfrentar esse deserto, para enfrentar esses dias tenebrosos que estamos passando. Mas alguns de vocês, infelizmente, negligenciaram, fizeram vistas curtas aos nossos seminários de finanças, aos nossos seminários de família, sobre inteligência emocional, sobre cura de alma e tantos outros que aqui ministramos. E hoje estão aí, amargando ou beirando a amargura de virar um número dentro de uma estatística entre aqueles que não terão minimamente os recursos necessários para atravessar esse deserto, esses dias difíceis. Nós aqui da Calvário te oferecemos todos os cursos necessários para que você pudesse enfrentar esse deserto. Curso de família, de casamento, de criação de filho, de finanças, de montar projetos pessoais, empresariais. Mas a questão foi que alguns de vocês, ao invés de agirem como ovelhas que têm pastor, agiram como lobo solitário e por conta própria desprezou os suprimentos que nós, com tanto amor, com tanta dedicação, te disponibilizamos. O que você tem como recursos e como estrutura em todas as áreas da sua vida, seja familiar, emocional, financeira e, acima de tudo, espiritual, é que vai determinar o seu sucesso nessa travessia. Então, quando chegar do lado de lá,
depois que tudo isso passar, quem tinha mais estrutura familiar, quem tinha mais estrutura emocional, psicológica, espiritual, voltará à vida ao normal com mais rapidez. Como disse numa mensagem aí dias atrás, isso pode até soar estranho para muitas pessoas, mas essa é a verdade que tem perdurado pelos séculos na vida dos que creem, na vida dos que creem em Deus e se movem como ovelhas que têm pastor. Estes sempre terão mais recursos em todas as áreas da vida. Eu, como pastor, eu me preparei a vida toda para te ajudar, para ajudar você que é da Calvário. Nunca me neguei a ajudar ou socorrer nenhuma das minhas ovelhas. Nunca. Nem de dia, nem de noite, nem de madrugada. Nunca me neguei a atender e a ajudar, aliás, a nenhuma pessoa ao longo desses meus 20 anos aqui em Porto Seguro. Nunca me neguei a atender ninguém, nunca fiz distinção ou discriminei ou me neguei a atender alguém por causa da sua religião, seja evangélica ou outra qualquer religião, ou independente da sua condição social, independente da sua opção sexual, se era ou não da Calvário. Por isso, sinto-me na liberdade aqui de falar abertamente o que eu estou falando. Mas como falei no início, eu estou me dirigindo às minhas ovelhas, ao povo da Calvário. Então, se você não é da Calvário, mais uma vez eu te peço desculpas, eu te peço perdão, mas essa palavra é uma palavra de exortação, como a Bíblia manda o pastor exortar suas ovelhas, aqueles que Deus colocou sob a minha responsabilidade, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 13, verso 17, que diz o seguinte: obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vocês, ou a vós outros, como diz no linguajar mais tradicional. Esse peso pastoral está sobre os meus ombros, por isso me preocupo com você, meu irmão, minha ovelha, você que é da Calvário, eu me preocupo com você, mesmo você que não tem pautado a sua vida nos princípios ensinados pela igreja, ou tem seguido as nossas orientações. Eu vou continuar te amando, eu quero deixar isso aqui claro, eu vou continuar te amando como minha ovelha, porque eu sei a quem eu vou prestar conta no dia final, no grande dia. Você teve a oportunidade de se preparar mais para essa travessia, mas infelizmente, meu irmão, alguns de vocês aqui da Calvário negligenciou. E com isso, você está tendo dificuldade para atravessar esse deserto. E até mesmo, olha, colocando em perigo a sua família, o seu casamento, a sua vida aqui nesse momento. Mas eu estou aqui, além de tudo, eu estou aqui e eu quero aqui já partir para encerrar essa minha exortação. Eu estou aqui exercendo o meu papel de pastor, como sempre exerci. Estarei aqui, e quero dizer, estarei aqui à sua disposição, apesar de minhas falhas, eu não sou perfeito, eu estarei aqui à sua disposição, apesar de eu não ser perfeito, eu nunca fui perfeito, eu estou aqui para te amar, para te servir como a minha ovelha. Talvez ainda dê tempo para você adquirir alguns suprimentos para essa travessia. Eu, como seu pastor, eu estou aqui orando por você, eu estou aqui orando pela sua casa, eu estou aqui orando pela sua vida, estou à sua disposição. Como eu disse, eu não sou perfeito, eu não sou um homem perfeito, um pai perfeito, um filho perfeito, um marido perfeito. Eu sempre declarei isso no púlpito da igreja. Eu não sou perfeito, mas eu acredito que Deus me colocou aqui como um pastor. Por isso eu me dirijo a você que é membro da Calvário. Eu estou à sua disposição. Que a mão do grande e bondoso Deus esteja sobre a sua vida. Nos procure nossa liderança. Qualquer problema que acontecer com você negligenciou, eu sei, porque nós te oferecemos muita oportunidade, mas ainda há tempo. Mas há tempo, glória a Deus. E nós estamos aqui para te ajudar a atravessar esses momentos, independentemente de qualquer coisa. Nós estamos aqui para te servir, porque esse é o papel de um pastor, e eu sou pastor. Eu te amo, Calvário. Deus te abençoe.